Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos sobre o JS Grid e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as rotinas, como implantar e utilizar as rotinas de inclusão, edição e remoção de dados dentro da Grid. Para esse exemplo eu vou usar o back-end JSON Server. O JSON Server, na verdade, ele é uma REST API fake que permite você manipular dados em arquivo JSON, incluir dados, editar dados e remover dados, usando os métodos POST, GET, PUT e DELETE, ok? Bom, vamos então, em primeiro lugar, ao código. Vamos começar pela partials, né, que eu sempre começo, que é o HTML. Basicamente não vai ter nenhuma alteração, então se eu ver aqui no meu grid 11, que é o meu arquivo que eu vou usar para cuidar das rotinas de inclusão, basicamente o que eu vou ter aqui, como nos outros exemplos, é a inclusão do Data Options, né, recebendo todas as definições que eu vou ter da minha grid, e a utilização da diretiva ng-js-grid, ok? Já no caso do meu app.js, que é o meu arquivo onde eu contenho todos os meus controladores, eu vou em primeiro lugar copiar o meu controlador que eu já havia previamente criado. Vou colar o controlador, salvar, e em primeiro lugar eu vou mostrar para vocês via browser como é o comportamento dessas rotinas e como elas funcionam, para depois sim eu passar para a parte de código e explicar como funciona a implementação. Então, abrindo aqui a minha mini app aqui com os exemplos do JS Grid, das implementações do JS Grid. Bom, como vocês podem ver, eu tenho uma última coluna aqui na grid, que é uma coluna onde eu vou ter os meus controles, né, os meus botões de operação, seja ele o filtro, né, que não é o caso que eu vou discutir aqui, já havia discutido num dos vídeos anteriores, o botãozinho de edição, o botão de remoção e o botão de inclusão de dados, ok? Bom, vamos começar aqui pelo botão de inclusão. Se eu clicar nele, ele vai me abrir aqui uma barrinha em verde, com o botão de incluir. Se eu quiser cancelar a operação, posso clicar aqui no botão de filtro, ele vai cancelar. Caso contrário, se eu quiser confirmar, eu vou preencher todos os campos aqui, ou alguns que eu queira dentro da minha grid, dentro dessa linha. Vou clicar em adicionar. Automaticamente vai ser feita uma requisição lá no JSON Server, que vai me criar um ID automaticamente e vai salvar essa linha lá no meu arquivo JSON. E vai me exibir essa linha na minha grid, como foi feito aqui. Ele criou o ID aqui, o ID misturando numérico e letras. Ele criou essa linha aqui. O que eu posso fazer agora? A inclusão está feita, eu posso, por exemplo, fazer uma edição. Eu clicando aqui no lápis, ele vai me abrir a tela para edição. Posso, por exemplo, mudar, por exemplo, para o masculino. Aqui ele deu um erro pelo seguinte, o meu ID, por padrão, ele estava configurado como numérico, mas como o JSON Server ele cria IDs misturando letras e números, eu vou ter que mudar para texto. Então eu vou vir aqui no meu código, aqui nas minhas definições dos campos, eu vou mudar para text, dar um salvar, dar um refresh no meu app.
Vou voltar a fazer a edição. Agora vocês podem ver que o ID ele volta aqui para mim na minha telinha de edição. Vou selecionar, por exemplo, colocar sexo masculino. Clicar aqui em confirmar a atualização. Automaticamente ele alterou o campo que eu queria. E posso também remover. Por exemplo, se eu clicar aqui no botão, na lixeirinha, ele vai me pedir primeiro uma confirmação, né? Eu dou um OK e automaticamente ele vai remover essa linha da minha grid e a linha do meu arquivo JSON-DB. Bom, apresentado como funciona na prática a questão da inclusão, edição e remoção, eu vou mostrar para vocês como fazer essa implementação. Então, em primeiro lugar, voltando aqui para o meu controlador, eu vou ter que incluir duas propriedades no meu table option, que são as seguintes: a propriedade editing_true e a propriedade inserting_true. Essas duas propriedades vão permitir lá que eu ative as funcionalidades de inclusão e de edição dentro da grid. Uma outra propriedade que eu vou precisar incluir é essa delete confirm. Ou seja, cada vez que eu clicar lá na lixeirinha para excluir, antes de mais nada ele vai pedir uma confirmação. Se eu confirmar, ele vai seguir com a operação de remoção. Se eu cancelar, ele vai abortar a operação de remoção. Então, o próximo passo é essa coluna aqui de operação, né, onde eu tenho aqui os botões de inclusão e alteração. Eu vou ter que, na verdade, eu implemento ela nas definições de campo, né, aqui em Fields, e aqui no tipo de campo chamado Control. Tá? Então, aqui no tipo de campo chamado Control, eu vou ter que incluir duas propriedades que são as seguintes: o Edit Button, .true, e o Delete Button, .true. Essas duas propriedades aqui vão permitir que sejam exibidos os botões de edição e de remoção na coluna de controle. Então, feito isso, a parte visual ela tá finalizada. Eu tenho lá os botões de edição e de remoção exibidos, as funcionalidades de inclusão e edição ativadas. Só que agora eu vou precisar incluir as operações que vão me chamar o JSON Server, que são as operações nas requisições Ajax. Como que eu faço isso? Dentro da minha definição de Table Options, onde eu tenho aqui o meu controller, dentro do meu controller eu tenho o Load Data, que é o que eu já havia mencionado para vocês nos vídeos anteriores, que vai ser responsável por carregar os dados na grid. Dentro dessa mesma área do controller, eu vou incluir três novas propriedades, que é a propriedade Insert Item, Update Item e Delete Item. Okay? Quando eu chamo por exemplo, essa propriedade aqui, Insert Item, ela vai me chamar uma função onde eu vou passar o item que eu estou inserindo, e eu vou chamar um método post, que é o método que eu defini, e onde dentro dele eu vou fazer uma requisição Ajax do tipo post para o meu JSON Server. A mesma coisa aqui para o update. Ele vai, quando eu fizer um update confirmar uma atualização de um dado na grid, ele vai me chamar esse método, passando o item que foi alterado, e eu vou chamar o método que eu defini aqui como put, que vai fazer uma atualização de dados via JSON Server. E o delete, que é a função de remoção, que eu também vou passar um item, e aí eu vou chamar um método aqui que eu defini como delete, passando o item como parâmetro, que vai fazer uma requisição Ajax lá no JSON Server e vai remover o item. Agora eu vou explicar para vocês a implementação, tanto do método post, método put e o método delete. Eu poderia aqui definir qualquer nome para o método, tá? Basicamente eu escolhi esses métodos aqui para fazer uma analogia lá com o REST API, que ele usa os métodos post, put e delete para fazer as operações do lado do servidor. Então, vindo aqui para as definições dos meus métodos, o primeiro método que eu vou mostrar é o método post. Então aqui eu tenho o escopo post,
function, ele vai ser um tipo função, tipo método. Vou passar o item que eu estou querendo incluir. Aí eu vou fazer uma chamada HTTP na minha URL, onde eu tenho o JSON Server ativo. Aqui no caso, quando eu instalo o JSON Server, por padrão ele sobe o serviço na porta 3000, ok? Então aí eu tenho aqui a minha URL, o método que vai ser o método post, e eu vou passar nesse parâmetro data aqui o meu item inteiro com todas as colunas da minha grid para fazer a inserção. Ele vai fazer uma requisição então lá do lado do JSON Server e vai me retornar verdadeiro ou falso. Se o resultado for com sucesso, ele vai inserir os dados lá no meu arquivo JSON e vai me retornar essa linha aqui vai retornar um true dizendo que a operação foi concluída com sucesso. Caso contrário, ele vai me chamar esse método aqui, error, vai me disparar um alerta em tela e vai rejeitar a minha operação de inclusão de dados. Para o método put, eu vou ter basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui uma definição aqui, recebendo como parâmetro o item. Vou fazer uma chamada HTTP, só que aqui no caso tem duas diferenças. O método vai se chamar put, e na minha URL eu vou ter que passar o ID que eu quero atualizar. O ID que é o campo-chave da minha linha que eu quero atualizar. E aqui na propriedade data, eu vou passar um item inteiro para fazer a atualização. Então vamos supor que eu quero alterar o ID 100. Então eu passo aqui 100, né? Aqui no caso. Eu vou lá do lado do meu servidor JSON. Ele vai localizar a linha 100 e vai utilizar aqui as informações que eu tenho no campo data para fazer a atualização das colunas. Aqui é a mesma coisa, se for uma atualização com sucesso, ele vai retornar essa linha de código aqui, vai retornar true para a minha requisição. Caso contrário, ele vai exibir um alerta na tela e vai rejeitar a operação. E por último eu tenho o método delete, que eu vou chamar aqui uma requisição HTTP. A mesma coisa do put, eu vou ter que passar o item, o ID que eu quero remover. O método vai se chamar delete e não preciso passar nenhum outro parâmetro, tipo data, por exemplo, com alguma informação do item, ok? É a mesma coisa, se for uma remoção com sucesso, ele vai retornar o true e vai seguir com a operação. Caso contrário, ele vai me chamar aqui o método erro, né? Vai me exibir um alerta e vai rejeitar a minha operação de remoção. Então, basicamente, com relação às requisições para o JSON Server é isso. Eu criei então 3 métodos. Esses 3 métodos, cada um deles vai chamar via requisição HTTP o método da REST API do JSON Server. Aí se eu vier aqui, voltar aqui no meu código, então como eu disse, fazendo essas implementações e dos métodos e das propriedades que eu comentei com vocês, você vai ter uma estrutura nesse mesmo formato aqui que eu estou apresentando. Então vou ter aqui o botão de inclusão, onde eu vou simular novamente aqui para vocês, só para, por exemplo, eu vou preencher todos os campos aqui. Aqui o ID eu deixei ele livre para edição, tá? Não vai fazer diferença porque numa inclusão o REST API não vai considerar o ID. O ID vai ser gerado automaticamente pelo JSON Server. Então aqui, independente do que eu for colocar, ou se eu deixar em branco, não vai fazer muita diferença. Aqui é a data, vou colocar uma data aqui, vou incluir. Automaticamente ele criou aqui o meu ID, né? O JSON criou o meu ID com todos os itens aqui que eu escolhi para incluir. Posso editar a data, por exemplo, colocar dia 21 aqui e dar um salvar.
É bom ter mencionado a questão da data, porque como eu havia mencionado num dos vídeos anteriores, o JS Grid permite criar campos customizados. E esse campo data aqui foi uma implementação customizada. O que acontece? Por padrão, o JS Grid não tem um campo do tipo data. Tá? Então foi implementado o campo do tipo data com o seguinte padrão. Do lado do servidor, eu vou ter a data no padrão americano. Toda vez que eu precisar retornar essa informação para a minha grid, eu converto para o padrão português brasileiro. E momentos antes de salvar a informação, eu converto para o formato americano novamente. Ele salva no formato americano no meu arquivo JSON. Se eu ver aqui na implementação, um detalhe importante. Quando eu falei sobre a criação de campos customizados, ele me permite, na verdade, quando eu vou ter que criar um construtor, na verdade eu vou ter que chamar um construtor para criar esse campo customizado. Esse construtor, ele exige que eu tenha essas propriedades aqui, ó, o insert template, insert value, o filter template, filter value. Aqui o importante notar que tanto para inclusão como edição, eu vou ter aqui para inserção o insert template e o insert value, e para edição eu vou ter o edit template e o edit value. O que seria o edit template e o insert template? Seriam as implementações que eu vou fazer para exibir o input que vai me chamar o componente data picker para você selecionar a data. Já o edit value e o insert value vão pegar essas datas que eu selecionei e vão passar para frente, sei lá, passar para fazer uma rotina de inserção, para fazer uma rotina de edição, etc. Ok? Bom, então, pessoal, basicamente é isso com relação à implementação das rotinas de inserção, edição e remoção que o JS Grid permite fazer. Eu vou deixar o código-fonte disponível para vocês, um link na descrição do vídeo. Caso vocês tenham dificuldade ou não recebam um e-mail de confirmação com o link para baixar o código-fonte, por favor, entrem em contato comigo via e-mail ou deixem uma mensagem no YouTube ou no blog, que prontamente eu vou mandar para vocês o link para vocês baixarem o código-fonte. O próximo vídeo da série sobre o JS Grid, o próximo vídeo e último vai ser sobre validação dos dados. Então, como complemento aqui ao que eu mostrei para vocês da implementação do CRUD, é interessante vocês colocarem a validação. Isso vai, por exemplo, impedir que vocês deixem de enviar uma informação para o back-end, etc. Então, eu consigo validar dados quando é numérico, texto é texto, o formato do e-mail correto, data correta, etc. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, deem seu like e se inscrevam no canal, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.